Pela graça, bondade, misericórdia de Deus, chegamos agora ao quarto módulo. Olha, tá vendo que as coisas parecem ser assim tão difíceis, tão distantes, e olha, nós já passamos do meio, que são 7 módulos. Então nós agora estamos do meio para o fim. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Louvo a Deus por você que está até aqui firme no propósito e já fez aí primeiro módulo, provinha, segundo módulo, a provinha, terceiro módulo, talvez você ainda não fez a provinha do terceiro módulo, porque ele é recente agora, mas você vai fazer, já está aí à sua disposição, porque nós estamos aí já caminhando agora para o meio do processo e do meio para o fim. Eu quero dizer para vocês que para mim tem sido um tempo muito bom. Eu tenho recebido ligações de vocês, eu tenho recebido contato. Na verdade, quando eu falo ligações, é a chamada no meu WhatsApp, que o Digão está colocando aí de novo. E você pode mandar sua pergunta, fazer sua observação, até reclamação eu estou aceitando, viu? E nessa semana foi maravilhoso, muitas pessoas me procuraram, trouxeram dúvidas. Eu, inclusive, estou esclarecendo as dúvidas em particular, mas eu vou depois catalogar e vou entregar para vocês aquele quadro Tirando Dúvidas, viu? Já é porque a gente está no meio aí de uma série de atividades, mas eu vou gravar aí esse Tirando Dúvidas para esclarecer para vocês. E que a dúvida de um pode ser a dúvida de outro também, então é assim que nós vamos proceder. E olha, nós tivemos aí no primeiro módulo uma introdução sobre todo o panorama, todo o projeto de Deus, que nós estamos trabalhando aqui nas 7 dispensações, nos 7 tempos de Deus para o homem. Esses 7 tempos que a gente está dando como um parênteses na eternidade, ou seja, tem eternidade antes, eternidade depois, e no meio deste processo de 7 tempos, nós estamos aí vendo que tem eternidade antes, eternidade depois, e aí tem um parênteses de 7 tempos, Deus fazendo ou criando o homem e Deus tratando com o homem para, a partir de então, ter o homem para si. Não só nos 7 tempos, mas a partir de agora nós estaremos com ele na eternidade. Olha que coisa maravilhosa, né? Antes a gente não existia, agora nós existimos, fomos desejados por Deus. Ele, antes de nos criar, criou todas as coisas para nós, nos entregou, e por mais que teve ali um vacilo, uma queda, depois de tudo entregue, ali no momento do desfrute, o homem vacilou, Deus imediatamente já não tem um plano de redenção, porque eu quero este homem, eu quero esta mulher, eu quero você para sempre comigo, eu quero você para desfrutar da eternidade comigo. Então, esses 7 tempos nós estamos aí, hoje nós já passamos pelo primeiro, que foi a inocência, o segundo, que foi a consciência, nós passamos pelo terceiro tempo, que foi o governo humano, o quarto tempo, que foi o tempo da promessa, o tempo ou a dispensação patriarcal, e hoje nós entramos neste quinto tempo, que nós podemos chamar também de quinto dia, e nós vamos estudar a partir de hoje o tempo da lei. E nós vamos passar 2 módulos estudando este tempo da lei ou a dispensação da lei, porque é bem extenso este período. Este período é um período onde Deus constitui a nação de Israel agora na plenitude, porque eu disse na aula passada que para ter uma nação soberana nós precisamos de um povo, de um território e também precisamos de uma constituição. Você está anotando isso aí? Tem muita gente aí que faz anotações, outros não, né? Vai, anota. Para Deus, hoje eu vou dar dados aqui que é bom você anotar, viu? Prepara aí uma caneta ou sei lá o seu um equipamento digital, um tablet, alguma coisa, um computador para você escrever. Então, uma nação para ser soberana, ela precisa de quê? De um povo, ela precisa de um território e precisa de uma constituição. Aqui no tempo da promessa, Deus já constituiu um povo através de Abraão. Ele chamou Abraão e constituiu um povo, o povo hebreu. Bom, este povo, eles ainda, aqui na promessa, ficaram apenas esperando o território, porque eles até vieram do território que era deles, lá onde estava Abraão, mas eles foram para o Egito, provisoriamente, por 400 anos, e eles precisam voltar para lá, para a terra deles, a Canaã, chamada Canaã, a terra que Deus prometeu para Abraão. Eles têm que retomar, ou seja, Abraão foi,
eles saíram através de Jacó, passam 400, aproximadamente 400 e poucos anos fora, agora eles voltam para lá, exatamente no tempo da lei. Então eles passam a ter, ele é um povo, agora passa a ter território, e neste processo Deus dá também a Constituição, que é a lei de Moisés, que hoje, sempre, em todo o tempo, desde então, desde 1500, 1400, 1500 anos de Cristo, passou a ser a grande referência de Constituição para o mundo todo, para todas as civilizações, como um padrão. Como eu disse, esse povo é um povo que foi chamado por Deus. Deus, então, resolveu constituir um povo para chamar de seu, não por predileção por este povo. Para salvar o mundo todo, ele dá este povo, ele trata com este povo, ele conversa com este povo, ele tem uma disciplina com este povo, ele tem uma orientação para este povo, chamado povo de Deus, povo hebreu. Ele faz isso para ser referência para todo o mundo, para todas as outras civilizações e para todos os outros povos. Sejam eles descendentes de Sem, que é o caso de Abraão, e de alguns povos descendentes de Sem, sejam os descendentes de Cã, né? Sejam os descendentes de Jafé, que são os 3 filhos de Noé. Independente, a salvação e o plano de Deus é para toda a humanidade. E ele consume, né? Ele resume tudo isso, tudo é consumado em Jesus Cristo, que junta o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e aqueles que vieram antes dele, e com, né, usa aquela ilustração do braço. Com um braço ele chama a Antiga Aliança, e com outro braço ele chama a Nova Aliança. Ele chama aqueles que vêm depois. Os que vieram antes e os que vêm depois, ele resolve tudo na cruz, aí aproximadamente 2000 anos atrás. Eu estou com esse quadro aqui, porque hoje nós vamos começar a definir o estudo sobre os grupos bíblicos. Nós estudamos isso aqui lá no início, no primeiro módulo. Se você não assistiu, assista lá. Nós estudamos um pouco de bibliologia e nós estudamos quais são esses grupos. E eu abri a aula com ele porque nós vamos ter que retomar. Tá certo? Vamos ter que retomar para você entender. Hoje nós vamos estudar todo o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros chamados de Pentateuco, chamado também de Torá pelo o judeu. O povo de Israel tem, a Bíblia deles, o cerne, né, o escopo principal ainda é para os tradicionais, para aqueles que ainda não reconhecem Cristo como Salvador, porque tem ainda judeu nessa condição, que não são cristãos. Dentro do judaísmo, a Bíblia, o escopo principal deles é o Pentateuco, que é a Torá. Você fala, mas e os outros? Eles têm. É a Tamá. O que é a Tamá? Tamá é, além do Pentateuco, os escritos, né, que inclui os livros na nossa divisão da Bíblia, ou do entendimento da teologia dentro do cristianismo. Nós temos aí essa divisão, que é o Pentateuco, e eu vou me ater a isso para não confundir sua cabeça, né? O judeu entende isso de uma forma um pouco diferente, a divisão, mas vamos aqui. Nós temos dentro da nossa visão cristã, da nossa teologia, das nossas Bíblias, organizada desta forma. Primeiro, Pentateuco. Segundo grupo, né? Nós temos aí o grupo dos livros históricos. Terceiro grupo são os livros poéticos. Quarto grupo no Antigo Testamento é os livros dos profetas, maiores e menores. Isso tudo na Bíblia judaica é a Tamá, ok? E o Pentateuco, ou a Torá, é o início. A Torá é os 5 primeiros livros de Moisés, os livros também chamados livros da lei. No Segundo Testamento, ou no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós temos o primeiro grupo, Mateus, o segundo grupo, que é um livro só, que é um livro histórico, o livro de Atos. Depois nós temos as epístolas paulinas, em seguida as epístolas gerais, e nós temos o Apocalipse. Eu ainda passo sobre isso mais uma vez depois de nós orarmos, porque nós vamos orar agora e pedir a Deus a bênção sobre nossa aula de hoje. Nós vamos fazer isso em fé, em oração, porque nós precisamos da revelação de Deus, e assim será em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, para nós é um privilégio estudar a Tua Palavra. E nesta oportunidade agora, colocando tudo em ordem em nossa mente, na linha do tempo, nos grupos literários da Bíblia, na linha do tempo, entendendo as dispensações, nos grupos literários, entendendo a sequência dentro daquilo que nós entendemos, que nós estudamos no cânon bíblico nosso dos 66 livros. Muito obrigado, Pai, por toda a escritura que o Senhor deixou para nós, por tudo que o Senhor revelou para nós. Nós sabemos que o Senhor revelou
através da natureza, em primeiro lugar. Depois, em segundo plano, o Senhor nos revela a palavra. E em terceiro plano, o Senhor se revela a nós através de si mesmo, através de Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Obrigado por este amor tão grande, o Senhor se revelando a nós de forma tão expressiva e tão extraordinária, dessas três formas. Muito obrigado, Pai, por cada um que está aqui. Alguns ainda muito cedo, pela manhã, se esforçando, abrindo mão às vezes do seu descanso, do seu lazer, está aqui. Outros assistindo em qualquer horário, mas estão tirando tempo para estudar a Tua Palavra. Isso é muito bom. Fortalece cada um neste propósito, Pai. Fortalece cada um nesta direção, que não venhamos, em hipótese alguma, desistir, mas nós venhamos até o fim dessa jornada, entendendo a Tua vontade para nós e compreendendo melhor este manual, que é a Tua Palavra, que nós amamos tanto, ó Pai. Ó, como nós amamos a Tua Palavra. Ela é o nosso tesouro. E nós assim, ó Pai querido, te agradecemos por ela revelada a nós. E é isso que nós te pedimos. Revela-nos a Tua Palavra nesta aula, neste momento, nesta jornada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Maravilha, eu quero que o Digão encha aí a tela para mim. E eu quero, olha, até aqui, em todo o nosso estudo, nós passamos só pelo Gênesis. E eu vou ressaltar isso depois que eu sair aqui do quadro. Até aqui, olha, dispensação da inocência, da consciência, do governo humano e da promessa está toda dentro do Gênesis. Tá? Toda dentro do Gênesis. São aproximadamente 2.500 anos de história, mais a eternidade revelada a Moisés ali, que nós não sabemos quanto tempo é. A semana da inocência ali, nós não sabemos. Semana da criação, o tempo da inocência pode ter tido milhões, bilhões de anos. Claro que tem ali já um tempo cronometrado, mas nós não sabemos qual é. E nós temos o tempo de Deus ali também, que nós não sabemos e não temos como dimensionar. Mas desde a eternidade, antes de tudo, até o tempo da promessa, essas quatro dispensações, tudo está dentro do Gênesis. É o primeiro cantinho aí. Bom, hoje nós vamos entrar na lei, e a lei ela vai abordar tanto o restante aí do Pentateuco, que é o primeiro grupo que está aí, olha, tá? A lei vai abordar também o tempo da história da Israel. Então nós temos os livros históricos, são 1.500 anos contados de história aí, pelo menos 1.400, eu estou arredondando para 1.500, 1.400 e pouco, até 1.500 anos, contado na história aí, nesses livros históricos, são esses que estão aí, vermelhinho. Depois nós temos os livros poéticos, como Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, que são escritos também neste tempo, a grande maioria aí, aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo. Nós vamos passar por isso mais para frente, entendendo. Depois nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que já é mais próximo de Cristo. Isso aí tudo acontece mais ou menos 800 anos antes de Cristo até 400 antes de Cristo, é o tempo que esses profetas escriturários, ou seja, aqueles que escreveram alguma obra, deixaram aí para nós. Bom, do outro lado nós temos o Novo Testamento, começando com Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos, depois o livro de Atos, depois as epístolas paulinas, que são essas de cinza, cor cinza, e em seguida as epístolas gerais, que são as de verde, e por último o Apocalipse. Pois bem, hoje nós estudamos sobre o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Voltando aqui para nós, para mim, eu quero te propor que, olha, se você ainda não leu o livro de Gênesis, eu acho que a maioria de vocês já leram, né? Porque nós até aqui estudamos o livro de Gênesis. Leia, ou então coloque um áudio, tem tantos aí, em qualquer plataforma, ouça o livro de Gênesis. Se você tirar um tempo, você vai conseguir fazer isso em 2 dias, 3 dias. Um dia desse agora eu precisei recapitular todo o Pentateuco, os 5 livros, e eu usei essa técnica do áudio e eu consegui fazer todo o Pentateuco em uma semana. Dá para fazer. Olha, eu quero te incentivar a fazer isso. Mas eu preciso acelerar um pouquinho. Mesmo que você acelere até 1.5, sem perder o entendimento, não vai também acelerar de forma que você não consiga entender. Mas entenda, a hora que você precisar, pare, faça uma reflexão. A leitura é o melhor caminho, mas às vezes te falta tempo, começa a ouvir a história. Nós temos aí áudios como, por exemplo,
Você dá um Google aí, ou coloca aí no YouTube, você coloca aí Cid Moreira, por exemplo. Inclusive tem toda uma ilustração, entonação de voz, uma trilha sonora, tem até alguns efeitos que corroboram para você entender o texto bíblico. Olha, usa esses recursos, a tecnologia está aí para a gente usar e ela é importante. Então, se não leia o livro de Gênesis. E, se possível, leia Êxodo também. Números, Levítico e Deuteronômio, talvez vai ser... Levítico e Deuteronômio também, se você puder, leia. Agora, pelo menos o livro de Êxodo é muito importante, tá? O Êxodo, ele conta a história exatamente da saída do povo, do nascimento de Moisés, começa o tempo da lei, começa aí no Êxodo, ok? E desenvolve tudo aí até o Deuteronômio. O Êxodo é escrevendo o livro durante a trajetória dos 40 anos lá no deserto. O Deuteronômio é como se escrevesse no fim, já contando algo, é uma releitura desses 40 anos. Olha que coisa maravilhosa. Então, nós temos o Êxodo, que é uma perspectiva daquilo que está acontecendo e está ali desenrolando, né? E o Deuteronômio é aquilo já olhando para trás. É quando Moisés, escrevendo o Deuteronômio, a maior parte do livro do Deuteronômio foi, aliás, praticamente todo foi escrito por ele. A única capítulo que a gente tem entendimento que não seja dele, seria o último, porque ele morre lá no final. E se ele morre, não poderia ser ele a escrever, não é verdade? Provavelmente quem escreve o último livro do Deuteronômio seria o próprio Josué, que é o sucessor de Moisés. Olha que coisa maravilhosa. Nós vamos ver isso com mais detalhes aqui na nossa aula. Então, se você não leu Gênesis, leia. Outra coisa, tudo que... Aqui começa a ser escrito a Bíblia. Você fala, mas como assim? É que eu estou sem uma lousa aqui para te ilustrar, mas presta atenção aqui que eu vou te explicar. Tudo que nós lemos do Gênesis, tudo que nós estudamos de história, que dá mais ou menos 2.500 anos, a criação, que está fora dessa contagem, mas do pecado até aqui, até a chegada de Moisés, são mais ou menos 2.500 anos. Dividido de que forma? 16 a 17 séculos, a 1.600, 1.700 anos, até o dilúvio, certo? Do dilúvio até a chegada de Abraão, ali uns 300 anos, então nós teríamos aí uns 2.000 anos, eu estou arredondando. Então vamos lá. Do pecado de Adão até o dilúvio, você está anotando? 1.700. Do dilúvio até a chamada de Abraão, tudo é aproximado, mais ou menos uns 300 anos. Ok? Estou dando uma pausa para você refletir. De Abraão até Moisés, nós temos aí mais uns 500 anos. Tá certo? Então, é por isso que são 2.500 anos. Você fez a continha? Você que está assistindo por demanda, faz aí um retrô aí, né? Eu vou falar de novo para a gente, né? Minha esposa fala assim, para com esse negócio de data, para com esse negócio de falar essas contas, que nós não entendemos nada. Confundimos. Vamos lá. Do pecado de Adão até Moisés, aproximadamente 2.500 anos. Porque de Moisés até Cristo, 1.500 dá 4.000, ok? Então vamos lá. Esses 2.500, de Adão até o dilúvio, 1.700, eu estou arredondando, é um pouco menos. 1.650, 1.700. Bom, com mais 300 anos, que é do dilúvio até Abraão, então nós temos aí 2.000, arredondando aí, né? E de Abraão até Moisés, arredondando 500. Então são 2.500 anos nessa perspectiva, escrito por Moisés, porque Moisés é que começa a escrever. Quem é que escreve o Pentateuco? Moisés. A partir de agora, começa-se a palavra escrita. Presta atenção que eu quero abrir um parênteses. Deus se manifestou, e eu falei isso na minha oração, mas eu vou trazer agora você para refletir comigo. Deus se manifestou ao homem que ele criou de 3 formas. Ele desejou o homem e depois ele se manifesta a glória dele de 3 formas. A primeira forma foi através da natureza. Eu já disse, ele criou todas as coisas e entregou para o homem. Então ele se manifestou e nós vemos Deus na natureza. Não que a natureza seja o nosso Deus, para aí. Existem seitas e religiões do mundo que encara a natureza como Deus. Deus, Sol, Deus, Lua, não é. Nós temos o Deus que criou a natureza. Nosso Deus é maior. Agora, a natureza, nós vemos Deus na natureza.
Como que você vai olhar para o universo, para tudo que existe, para o infinito, para tudo, e não vai ver? E você vai ter que entender que tem um Deus por trás de tudo isso. Então, a primeira forma que ele se manifesta através da natureza. Ele se manifestou ao homem através da natureza. Segunda forma é através da palavra. E leva-se, depois do pecado, aproximadamente 2.500 anos para essa palavra escrita ser manifesta. Por que escrita? Porque nós entendemos que a palavra ela já existia em tempos remotos. Porém, ela não estava manifesta. Ela começou a ser escrita a partir deste momento. 2.500 anos depois do pecado e 1.500 anos antes de Cristo. De que forma? Moisés escrevendo o Pentateuco. Porque depois de Moisés, os livros que vêm a seguir, nós temos certeza, mesmo não sabendo a autoria, nós temos certeza que foi desenrolando. Depois disso, salvo o livro de Jó, conta uma história, tá? Eu abro um parênteses dentro do parênteses. O livro de Jó conta uma história que a gente entende que pode ser do tempo dos patriarcas. E se é do tempo dos patriarcas, é do tempo aproximadamente de Abraão. Ele poderia ter sido um contemporâneo de Abraão. Como nós não sabemos quem escreveu, porque não está definido, nunca nenhum estudioso, nenhuma teologia do mundo descobriu quem escreveu o livro de Jó, ele pode até sim ter sido escrito antes, mas a possibilidade é muito pequena. A possibilidade é remota. Pode ser que ele foi escrito lá por um dos amigos de Jó. Pode ser que ele foi escrito pelo próprio Jó, é remoto, mas pode ter sido escrito até pelo próprio Moisés. Então, salvo que a gente não tem certeza, a gente deixa fora. O livro de Jó, a gente não tem certeza do tempo nem da autoria dele, quem foi que realmente escreveu. Bom, mas Moisés nós temos certeza. Daqui para frente as datas são mais exatas. Antes de Moisés, até mesmo na história, as datas são muito, às vezes até especulação, e às vezes são datas que a gente tem uma realização remota, não é uma realização ou não é uma firmeza, não é a certeza absoluta. A partir de Moisés, as datas são mais firmes, até por conta da história secular. Por quê? Porque nós vamos confrontando com os eventos, com os acontecimentos, principalmente com as dinastias, as sucessões das dinastias dos reinados mundiais, inclusive do Egito, que é o mais preciso para nós estudarmos, também ali da Suméria. Os sumérios também deixam muito rastro na história, que é a região ali entre o rio Tigre e Eufrates, ali onde toda a teoria humana, eu falei isso numa aula de bolsa essa semana, toda a teoria humana diz que é ali, e a Bíblia já diz isso, né? Já diz isso, e a ciência e os estudos comprovam que realmente a civilização começa ali na Mesopotâmia. Então os sumérios, que é aquela civilização daquele tempo, também nós temos dados da história que comprovam que desse tempo para cá a gente tem mais certeza das datas. Então Moisés é 1450, 1500 a.C. Que surge Moisés. E a palavra começa a ser escrita. Aí você fala, como que Moisés vai escrever 2.500 anos de história? Como? Os críticos da Bíblia também deixam isso aí, né? E fica confrontando. A verdade é que Moisés, primeiro, ele teve a revelação de Deus, principalmente para escrever o Gênesis. Até o surgimento de Adão e até o Adão pecar. Porque do pecado de Adão para frente, até a gente pode até acreditar que eles deixaram isso de alguma forma codificada ou escrita de alguma forma. É lógico que aí você tem que estudar o surgimento da escrita, mas o surgimento da escrita ela é antes do dilúvio. A gente entende, com certeza de forma muito rudimentar. Né? Nós tínhamos o cuneiforme, que era aquelas símbolos de cunho, meio assim curvado, cuneiforme, que era um código ou uma escrita mais do lado do Egito, da civilização egípcia, que era uma civilização extremamente tecnológica para os moldes do tempo, né? E tinha todo, então, cuneiforme ali, mais para o lado, o contrário, cuneiforme mais para o lado da Suméria, né? Você vai ver muito assim na história, eu tenho até alguns exemplos lá no nosso Instagram, trilhadosconhecimento.online, trilhadosconhecimento.online, você vai ver lá, eu tenho algumas fotos cuneiforme lá da Suméria. E
ali na Suméria desenvolveu esses códigos. Isso talvez pode sim herança até antes do dilúvio. Não tem nenhuma dificuldade quanto a isso. Se foi antes ou depois, não tem dificuldade. Lá no Egito já tinha a heliogrífica, que é aquelas que eram por símbolos. Eu vou dar um exemplo bobo aqui. Um sol e um dado. Então um sol e um dado formaria a palavra soldado. Estou brincando aqui, é lógico que são outros, mas são símbolos que vai, somados um com o outro, vai criando códigos, criando a escrita. Bom, então voltando a Moisés, pode ser que ele recebeu algumas informações codificadas, alguma coisa escrita. Lógico que também era muito rudimentar, era na argila, era na cerâmica, era no barro, era na pedra. Os métodos mais evoluídos surgiram mais na frente, o pergaminho e tantas outras, né? Foi vindo depois, o papiro, bem depois. Bom, mas talvez ele leu, porque do pecado de Adão para frente, olha, Adão viveu, veio Enos, veio Sete, né? Depois de Sete nós chegamos a Matusalém, chegamos a Noé. Noé viveu 900 anos. Quem sabe Noé já tinha alguma coisa escrita e o dilúvio vem com 600. Ou seja, depois do dilúvio, Noé ainda vive mais 300 anos. Você já parou para pensar isso? Ele pode ter deixado alguma informação, claro que pode. Os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, poderia ter alguma informação desses antepassados antes do dilúvio. Bom, e depois vem Abraão, Isaac e Jacó. Pode também ter trazido alguma catalogação, alguma coisa escrita. Bom, mas a gente sabe o seguinte, Moisés, acima de tudo, ele foi inspirado por Deus para escrever o Gênesis. Porque antes de Adão, e antes de tudo, não tinha. Quem que conta essa história? Não é verdade? É revelação de Deus. Tudo que nós estudamos no módulo 1, 2 e 3, revelação de Deus, principalmente no módulo 1 e 2, que é o tempo da inocência. Né, onde nós entendemos a inocência, que era uma revelação de Deus para Moisés. Assim como o Apocalipse de João foi revelado para João 96 depois de Cristo, o futuro está revelado para João, o passado, ou o Gênesis, o início, está revelado para Moisés. Tem alguma dificuldade? Olha lá. Enche a tela para mim aí. Em mim. Olha só para te chamar a atenção. Do mesmo jeito que o Apocalipse de João, que é coisas futuras, foi revelada para João 96 depois de Cristo, revelada para João coisas que ainda está por acontecer. Assim também, o que aconteceu antes de tudo, Deus revelou a Moisés. Então nós temos Moisés com revelação do Gênesis. E claro, depois, no decorrer da palavra, outras pessoas, outros profetas falaram sobre esse tempo também por revelação, claro. Mas Moisés foi o grande apogeu da revelação antes de tudo. 2.500 anos de história e mais a eternidade é Moisés que conta, principalmente por revelação, certo? E depois vem João apontando para o futuro. Daniel, por exemplo, ele escreve sobre o futuro, o profeta Daniel, sem ter nenhuma noção do que seria, né? Mas revelação total, o selo, o fechamento daquilo que é a escatologia, futuro, é o Apocalipse, assim como o Gênesis está para o início. Eu não disse que nós estamos num parênteses da eternidade? Então, Moisés revela o antes do parênteses, aliás, Deus revela a Moisés o antes do parênteses, antes de tudo, antes desses 7 tempos, assim como o Apocalipse de João vai revelar coisas futuras, novos céus e nova terra, ele vai falar sobre isso. Depois de tudo, dos 7 tempos, depois do milênio, depois do juízo final, o trono branco, etc., que João vai falar. Bom, então voltando aqui a Moisés, nós temos este quadro que diz o seguinte: Moisés escreveu o Pentateuco. Está aí. No nosso quadro, está aí e isso é comprovado. Ele escreve o Gênesis. Agora, ele começa a narrar o próprio êxodo, a própria saída deste povo do Egito. Nós estudamos nas aulas passadas que eles, depois de Abraão, no tempo da promessa, o tempo passado, aí, que nós estudamos na aula passada, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó tem 12 filhos, desses 12 filhos, um era José, que vai para o Egito antecipadamente, porque foi vendido pelos seus irmãos,
Lá no Egito, ele se torna o governador e ele traz a família dele toda, que eram 72 pessoas, para o Egito naquele momento. E quando ele traz essas pessoas, eles recebem um lugar especial, recebem a melhor terra, são honrados, porque José era o governador do Egito. Só que aquele faraó que era amigo de José morreu. Veio outro faraó, ainda preservou essa família foi crescendo ali. Veio outro faraó, outro rei, outro faraó, mesmo depois da morte de Moisés, ainda prevaleceu, ainda mantinha. Só que lá no terceiro, no quarto faraó, o texto do Gênesis diz que este faraó não lembrava mais de Moisés, não tinha mais amizade. Então, e este povo estava grande, numeroso e rico e poderoso dentro do Egito. Virou uma ameaça. Então eles passam a ser escravos deste faraó agora, provavelmente o terceiro, quarto, depois que eles entraram na terra, terceira ou quarta dinastia, faz deste povo um escravo. Ou seja, é errado a gente entender que este povo esteve escravo 400 anos. Não, eles estiveram escravos os últimos 100 e poucos anos, talvez. Ok? Antes disso, eles não eram escravos, eles tinham regalias. Eles eram, sim, eles estavam exilados, mas eles tinham honras, eles tinham direitos, eles podiam crescer, multiplicar, se enriquecer. Tanto é que eles até acostumaram com a cultura do Egito, eles gostavam da cultura do Egito, eles se divertiam, a maioria deles nem lembrava mais da terra de onde eles saíram, que era a terra de Canaã, que era para onde eles tinham que voltar. Eles vieram de Canaã, onde era a terra que Deus tinha prometido e tinha um projeto deste povo para eles habitarem, e eles tinham até esquecido. Bom, mas aí eles entram em escravidão, e quando Deus começa a provar, é porque Deus está querendo levar para um nível diferente, né? Este povo já era um povo, mas eles não estavam no território deles e eles não tinham uma constituição. Aí Deus aperta o cerco, permite, até por conta do pecado mesmo, por conta da desobediência, por esquecerem os ensinamentos de Jacó, de Isaac, de Abraão, dos seus pais, do próprio José. Eles então começam a prevaricar e Deus permite a eles um tempo de escravidão no Egito. Bom, e dentre esses, já no final ali, nasce Moisés. E Moisés nasce exatamente num tempo que já era para matar, já existia uma lei de Faraó, além da escravidão, de escravizar este povo, era para matar todo o primogênito, filho dos hebreus, filho de Abraão ali, daquele povo. Por quê? Porque esse povo não podia crescer mais ali na terra. E um hebreu nascendo, ele ia multiplicar e muito, porque eles faziam muitos filhos naquele tempo, né? Costumes deles, procriarem de uma forma assim abundante, já era para cessar, porque não dava mais. Aquilo ali já era muita gente, era muito hebreu dentro do Egito. Moisés nasce de uma forma miraculosa, Deus livra Moisés da morte, nós conhecemos bem a história. A mãe de Moisés, Joquebede, inspirada por Deus, tem ali, como sempre as mulheres têm, né, um sentido a mais de preservar seus filhos. E ela tem, a Bíblia não deixa isso assim tão claro, mas dá a entender que ela foi intencional. E ela então, ela pega aquele filho e ela faz ali um cesto, betuma ele, impermeabiliza ele. E ela provavelmente, combinada ali com Miriam, a gente entende assim, que era a irmã de Moisés, pega esse menino e coloca entre aos juncos, na beira do rio Nilo, e a gente chega até a entender que aquele lugar, propositalmente, seria o lugar que a princesa, a filha de Faraó, frequentava, ia tomar banho, ia se divertir. Ela coloca Moisés ali, é muito errado às vezes a gente pensar assim, que foi colocado e o cestinho do bebê e o Moisés saiu descendo o rio afora. Isso tudo é uma fantasia, porque o texto bíblico não diz isso. Diz que colocou entre os juncos. Provavelmente ele ficou à margem, ali na beira do rio, claro, dentro das águas. E aí a princesa, a filha de Faraó, vai ali e vê aquele bebê chorando. Miriam já estava ali de olho, a irmãzinha mais velha, né? Vamos ver o que vai acontecer. E ali a princesa pega, aí Miriam chega mais do que depressa. Olha, eu tenho uma... Você quer adotar esse filho, né? A princesa queria adotar o menino,
para ele não morrer. Não, eu tenho alguém para cuidar, e eu tenho uma mãe, uma ama de leite. E aí, quem era aquela que poderia cuidar? A própria mãe, Joquebede. Tudo foi organizado. Então a mãe cria um menino, mas este menino, este pequeno príncipe, ele vai morar no palácio. Ele vai ser filho da filha de Faraó. E sendo filha da filha de Faraó, ele passa a ser um pequeno príncipe dentro daquele palácio. E ele ali recebe toda a instrução. Ele recebe todo o preparo humano. Ele recebe toda a orientação das melhores faculdades daquele tempo, se é que assim pode dizer. Ele conheceu toda a tecnologia, que era a maior ciência e tecnologia daquele tempo, da humanidade. Estava ali, você fala, mas tinha Suméria, sim, mas ali era mais, a história dá a entender e dá entendimento que ali era ainda mais desenvolvido que a própria Suméria, ali na região da Mesopotâmia. Existiam essas duas regiões sempre poderosas. Isso tudo, claro, nós estamos falando aí de 700, 800, menos de 1000 anos depois do dilúvio. Isso acontece aproximadamente 1000 anos depois do dilúvio, nascimento de Moisés. E aí, Moisés, então, é preparado. Moisés, anota aí, anota. Né? E quando você anotar, e dá um salve aí também para nós aí no chat aí do YouTube. Isso é bom, dá engajamento. Eu fico muito feliz quando termina a aula e eu vejo aí os comentários, né? Então vamos comentar. E anota aí, Moisés teve 3 fases da vida dele. 3 fases. 3 fases de 40 anos. Moisés viveu 120 anos, dividido em 3 fases de 40. Os primeiros 40 anos, Moisés vive lá no palácio. Vive lá junto, tendo todas as regalias e todas as instruções, sendo preparado. Está aí talvez o motivo porque o Gênesis tem uma literatura tão rica. É uma das mais ricas literaturas da humanidade, é o Gênesis. Uma estruturação linguística da literatura mais eficiente, mais eficaz e mais plena é o Gênesis, em poesia, em prosa, em figuras de linguagem, em tudo que você puder, licença poética e preparação total, erudição, é o Gênesis. Talvez por isso, porque Moisés era preparado para isso. Deus precisa de pessoas preparadas. Não vamos aqui pensar, mas a pessoa que se prepara esquece de Deus. Não, o bom é se preparar e não esquecer de Deus. É bom se preparar, fazer o que você está fazendo hoje, estudando, tirando tempo. Moisés fez isso. Então, 3 tempos na vida de Moisés. Primeiros 40 anos, ele aprendeu que o homem pode tudo. Ele foi instruído. O homem, ele pode. O homem é capaz. O homem, ele pode desenvolver sua inteligência. Aí, ele está ali naquele momento tal, ele fica sabendo que um egípcio matou um hebreu, o maltratou ali, ele vai lá, mata o egípcio e ele pega, corre, foge para não ser descoberto. Por quê? Porque ele pensou que ninguém tinha visto ele matando o egípcio, ele já estava com 40 anos. De repente, descobriram, viram, e ele, perna para quem te quero, fugiu. Ele escolheu deixar de ser filho da filha de Faraó. Isso já está escrito no texto bíblico lá no Novo Testamento. Ele escolheu antes agora, vivendo agora uma vida entregue só e até mesmo em prol dos seus, porque ele tinha o direito, mas ele foge, ele vai para o deserto. E lá neste deserto ele vive o segundo tempo da vida dele, o segundo 40. De 40 a 80 anos, ele passa no deserto como pastor de ovelhas, e lá ele conhece Jetro, que passou a ser, ele trabalhou com este homem, depois ele passou a ser sogro de Moisés, porque Moisés casa com a filha de Jetro, nesse período de 40 anos. E quando ele está já no final desses 40 anos, já completando 80 anos, um dia ele está pastoreando ali num monte chamado Horebe, e de repente os gravetos e ali a vegetação começa a pegar fogo, a ter brasa, mas pega brasa, mas não se consome. Não se consome, começa a fumegar, mas não consome, não se destrói com o fogo. E ele fica assustado com aquilo, e ele ouve uma voz que diz: olha, tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque esse lugar que você está pisando é um lugar santo. Era Deus agora falando com Moisés. E Deus então chama Moisés e fala: Moisés, agora chega de ser fugitivo,
e agora você está preparado para voltar lá no Egito, que você fugiu de lá tem 40 anos, e você agora tem condições, você tem acesso ao faraó, porque ele não era do palácio. Você vai conversar lá com o faraó e você vai pedir ao faraó para liberar o povo. Agora chegou a hora deste povo ter a sua nação, voltar para a terra. Olha, Deus tem um ditado popular que não é bíblico, tá? Que Deus tarda, mas não falha. Deus nunca tarda, porque Deus vem na hora certa. Isso é uma mentira, tá? Não vai nessa. Isso não está na Bíblia. Deus não tarda, Deus age na hora certa. Chegou a hora de Deus, então, tirar aquele povo da escravidão e levar eles de volta, né? Porque eles já foram de Canaã, agora de uma forma plena, porque naquele primeiro tempo, quando eles saíram de lá, eles estavam lá, mas misturados com os jebuseus, com os cananeus, com heteus, com todo tipo de pessoas, que aquela região estava toda... tinha moradores de diversas etnias, inclusive alguns inimigos de Deus, a grande maioria inimigos de Deus, jebuseus. Então, todos aqueles que eram inimigos e não era deles a terra, eles estavam como invasores. Eles precisavam agora voltar para conquistar e tomar posse e sair da escravidão do Egito. Então ele vai e fala com o faraó resiste. A Bíblia diz até que foi Deus que endureceu o coração de faraó. Agora você fala, como é que pode isso? Deus endurecer o coração de faraó? Pois é, Deus endureceu o coração de faraó para que este povo não saísse. Às vezes Deus permite certas coisas contra a gente para que a glória dele seja manifesta, para ele mostrar o poder dele. E ali Deus então manda através de Moisés, da administração de Moisés, as 10 pragas que nós conhecemos, as pragas do Egito, e você procura essa semana inteirar-se delas. Eu não posso aqui parar nos detalhes, nós estamos num panorama é panorama, né? Das 10 pragas, e na última praga, era a praga da morte de todo o primogênito, e o anjo da morte vinha, mas Deus veio e falou com Moisés e falou com aquele povo, olha, mata um cordeiro, faz aí agora uma festa, né? Na verdade, ali foi instituída a primeira Páscoa. Agora tem a festa da Páscoa. Páscoa significa passagem. E ali eles matam o cordeiro, pega para fazer um churrasco, e pega o sangue desse cordeiro. Vocês que são hebreus, passem na porta do umbral das portas, porque quando o anjo da morte passar para matar os primogênitos, aonde tiver esse sangue, não vai entrar esse anjo da morte. Olha só como que começa a Páscoa, o verdadeiro significado de libertação. E Deus é o único da terra que enquanto faz festa, guerreia, que enquanto guerreia, faz festa. Se você está em guerra, também você tem motivo para fazer festa. Se está em festa, você pode continuar guerreando. Enquanto existia ali aquela festa da Páscoa, o churrasco do Cordeiro, Deus estava livrando o povo dele da morte. Bom, e quando acontece isso, Faraó então não tem mais como resistir, libera este povo. Teve um momento que Faraó, negociando com Moisés, falou, Moisés, leva só os homens de guerra, mas deixa as crianças, deixa as mulheres, deixa os idosos. Foi negociando Moisés, falou, não vamos sair, nós queremos ir adorar o nosso Deus no deserto, mas não vai ficar nenhuma unha para trás. Eu não sei que valor que tem uma unha, mas Moisés usou o significado da unha. Olha, que isso seja de exemplo para nós, que não fique nada para trás, que não deixemos nada, ninguém para trás, não deixemos um filho, não deixemos nossos idosos, nós não deixemos ninguém para trás, porque não é vontade de Deus que nenhum fique, que todos cheguem à plenitude, à terra prometida, ao lugar de descanso. Não desista da sua família, não desista de ninguém, não deixe ninguém para trás, assim como Moisés não deixou. E ali então Faraó libera e eles vão atravessar o Mar Vermelho, e você conhece bem a história, e quando eles atravessam o Mar Vermelho, o Faraó vem atrás porque desiste de ter liberado, viu que foi vai fazer uma falta muito grande para o Egito, eles queriam ficar ali daquele povo, mas não desse jeito, porque eles estavam levando as riquezas, o PIB do Egito ia cair gigantescamente, que eles saíram e levaram suas riquezas, sua mão de obra. Imagina, eles eram quase 3 milhões de pessoas, eram 72, agora são 400, 500 anos depois,
400 e poucos anos depois, eles são quase 3 milhões de pessoas, ia fazer falta. Manda todo mundo atrás e manda o exército. Bom, o mesmo mar que se abriu para o povo passar a pés enxuto, agora acolhe e submerge todo o exército de Faraó. Todo o exército de Faraó. Essa história a gente já conhece bem, que nós temos aí até desenhos animados, né? Tão gostoso ver tudo isso, os filmes, isso é tão gostoso. Daqui para frente você vai ver muita coisa, porque no Brasil, nos últimos 10, 20 anos, nós tivemos muita ilustração, nós temos aí um canal de TV que abriu muitas portas para isso, fora os filmes, até o Hollywood mesmo, já criou tantos filmes a respeito, principalmente a partir daí, né? A partir de Abraão e principalmente a partir de Moisés, o tempo dos reis, que nós vamos chegar agora mesmo. Nós temos aí muita ilustração e você já vai identificando. O fato é que agora eles saem e vão para o deserto. Eles poderiam chegar na Terra Prometida em poucos dias. Se você for olhar na geografia bíblica, você chegaria ali em torno de 40, 50 dias com a marcha firme. Mas são 3 milhões, 3 milhões de pessoas no deserto. Problema grave, né? 3 milhões de pessoas no deserto, imagina. Problema sanitário, problema civil, aí problema de relacionamento, de alimentação. Eles tinham ouro, mas como é que ia comer o ouro? Eles tinham prata, mas como ia comer a prata? Bom, eles saem e um pouco depois eles acampam num lugar chamado Cades Barnea. Aproximadamente 9 meses depois, eles já chegaram. Demorou ainda, mas chegaram com 9 meses, 9, 10 meses. No máximo um ano, eles chegaram em Cades Barnea e ali eles já avistavam Canaã. Já era para atravessar o Jordão. Só que eles começam a brigar com Deus, começam a defamar, começam a murmurar, começam a... E no meio deste processo todo, eles recebem uma sentença, muitos são mortos, e eles recebem uma sentença que eles iam peregrinar pelo deserto, ficariam rondando. Bom, mas nesse intervalo, Deus dá a lei, porque Moisés aí sim passa pelo Monte Sinai. O Monte Sinai é o mesmo Monte Horebe? Sim, de um lado está o Monte Horebe, uma perspectiva. O Monte Sinai está por outro lado, mas é a mesma região, é a península do Sinai. Bom, ali você pode ver que hoje, entre o Egito e na perspectiva de hoje, e Israel, nós temos ali uns 400 quilômetros de deserto. Nessa guerra que nós tivemos agora, ali com esses terroristas, nós vimos que ali por aquele estreito ali onde acontece a guerra, que chega as pessoas, e você vê que não está muito longe do Nilo, do Egito, e era aquela mesma distância, só que eles começaram a rodar pelo deserto, e começaram e foram, e a perspectiva de entrada não era por ali, era por cima, lá pelo Jordão, perto onde está Jerusalém hoje. E então eles começam a rodar e ficam ali 40 anos. Mas eles passam pelo Sinai. E lá no Sinai, Deus fala com Moisés. Moisés deixa esse povo no pé do monte. E Moisés sobe para falar com Deus. E isso tudo está no Êxodo, tá? E quando ele fala com Deus, ele desce, o rosto dele brilhava. Mas este povo teve um comportamento estranho no pé do monte. E começaram a desistir. Esse Moisés está demorando demais, trouxe-nos para morrer aqui, podia ter nos deixado lá, e faz até um bezerro de ouro, que era costume do Egito, fazer deuses de matéria. Então eles constroem ali um bezerro de ouro, uma profanação terrível, e eles então, mais uma vez, recebem sentença de Deus, e Moisés recebe de Deus agora a Constituição e tem um episódio do primeiro, do segundo tempo ali, e Moisés escreve na tábua e traz, e Deus dá todas as orientações, e nós temos orientações fantásticas aí de Deus sobre como agora seria o modus viventes deles, como é que seria a atitude civil, a atitude penal, como que seria a atitude familiar, como que seria a atitude na alimentação, dá todo um modus de viver, modus operandi ali para eles, tudo neste período. E eles então ficam no deserto. Neste deserto, vagando, não mais por 40 dias ou por um ano,
que eles já tinham a perspectiva de poder entrar, mas eles ficam vagando ali por mais ou menos 40 anos. São os últimos 40 anos de vida de Moisés. Recapitulando, primeiros 40 anos, ele entendeu que Deus, aliás, que o homem era tudo, que ele viveu lá no palácio. O segundo 40 anos que ele viveu no deserto, ele entendeu que o homem era nada, ele estava no deserto fugitivo. Você está anotando aí? Primeiros 40 ele aprendeu que que o homem era tudo. No segundo ele entende, segundo 40 anos ele entende que o homem não é nada. E no terceiros 40 anos, que agora ele está lá no deserto, ele entende que Deus é tudo. É assim na nossa vida. Você está em qual fase da sua vida? Você está na primeira ainda, entendendo que o homem é tudo? Ou você já chegou na segunda fase, que o homem é limitado e não pode nada? Ou você já chegou na terceira fase da maturidade, entendendo que Deus é tudo? Anota isso aí, leva para a sua vida, porque é fantástico e nós vamos ver Deus sempre tratando com o homem nessa fase de 40 dias. Jesus foi tentado no deserto. Nós temos lá no tempo dos reis, 3 reis, cada rei reinando 40 anos. E Deus sempre trabalha esse negócio de 40, é um ciclo forte de Deus, né? Então, 40 anos aprendendo que o homem é tudo, 40 anos desconstruindo aquilo, acalmando, baixando o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância. Agora, 40 anos finais entendendo que Deus é tudo. E aí no livro do Êxodo nós temos toda essa trajetória, e Deus conversando com Moisés, e nós temos as águas de Mara, que eram águas amargas, e Deus faz o milagre de aquelas águas se transformarem em água doce. Mais na frente temos o episódio de faltar água mais uma vez. Moisés toca na rocha, jorra água, só que ele faz isso de uma forma meio precipitada, isso traz algumas consequências para ele e tal. Uma delas é uma palavra: olha, você não vai entrar na terra prometida. É lógico que para Deus não foi simplesmente tocar uma braveza, porque Deus já tinha perdoado Moisés, mas é porque quando chega na terra prometida, daqui a pouco a gente chega lá e eu vou falar com você, aí o que acontece? Quando chega na terra prometida, Moisés já tinha feito tanto para Deus, Deus já tinha agradado-se tanto de Moisés, que Deus falou assim: Moisés, tá bom, vem descansar aqui comigo, passa aí o bastão agora, passa o cajado agora para Josué, porque você já está digno de estar comigo, não é verdade? Bom, mas tem aí o episódio da água que jorra, e tem os episódios maravilhosos, que neste período deles estarem ali, Deus manda comida, o maná, todos os dias. Só não mandava no sábado, porque para ilustrar aquele dia do descanso, lá da criação, porque Deus é didático e Deus desenha para nós, eu já disse isso e repito. Então ele falava: de 6 dias você escolhe o maná. No 7º, não precisa colher para o 7º não, porque vocês guardem do 6º para o 7º, porque no 7º vocês vão descansar, não é? E tal, é o 7º do descanso, já, olha, expectando para o milênio de Cristo, para a 7ª dispensação, que vai ser o tempo do descanso. Nós agora ainda temos que plantar e colher, mas no 7º dia, no milênio de Cristo, depois da volta de Cristo, nós não vamos precisar mais disso. Aí eles tem o episódio do maná que vem de Deus para eles, e se eles guardavam, apodreciam. Tem o episódio da nuvem. De noite tinha uma nuvem, aliás, de noite tinha uma tocha de fogo, um fogo para aquecê-los, porque o deserto é muito frio à noite, muitos graus abaixo de zero, temperatura muito fria. E durante o dia ele dava uma nuvem, porque no deserto durante o dia o sol é causticante, chega a 50 graus e mais, aí tinha uma nuvem para protegê-los. Engraçado que este povo, Deus foi renovando nesses 40 anos, eles tinham como andar, tinham a questão sanitária, tinha organização, tinha lei, e mesmo assim eles maldiziam, eles ficaram. E olha, tem uma coisa: daqueles que saíram do Egito, todos morreram no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Por que Josué e Caleb? Você lembra lá do episódio de Cades Barnea, que eu falei para você, que chegaram menos de um ano depois, e já podiam entrar na Terra Prometida, mas não entraram? Pois é, Moisés mandou 12 espias entrar na Terra Prometida e lá ver como é que era tudo. 10 voltaram dizendo: Moisés, representando 10 tribos, é terrível, terra de gigantes, nós não temos como entrar nessa terra, conquistar, você trouxe a gente para morrer, que você é inconsequente, e tal, e não dá, pessimismo, e olha, diminuíram o potencial de Deus.
Se Deus tinha mandado, 10 desistiram e 10... E olha, é mais ou menos assim na nossa vida. De 12 das nossas forças, 10 fracassam. Bom, mas tinha 2. O Josué e o Caleb que voltou. Não, Moisés. Lá, terra maravilhosa. 2 pessoas para carregar um cacho de uva. Essa terra ela tem leite, ela tem mel, é uma terra produtiva. Olha a perspectiva do homem de fé. Exatamente, Josué e Caleb prevalecem e eles sim entram na terra prometida. Os outros todos não entram, né? Quem entra na terra prometida? Os que nascem no deserto. É uma geração nova que nasce no deserto, que não tinha mais aquele costume do Egito, que não tinha mais a saudade do Egito. Ah, e morreram e pereceram e perderam a salvação. Olha, isso não é coisa para mim, para você arbitrar. O fato é que em Cristo, que acontece 1500 anos depois desses episódios, nós temos salvação dos antepassados. Quem sabe muitos que morreram ali, muitos inocentes morreram, estão salvos sim por Cristo, porque Cristo atrai os que vieram antes dele. Bom, mas deixando esse assunto de salvação para o lado, eles então chegam agora, depois de 40 anos, agora nós já estamos no livro de Deuteronômio, narrando isso. Moisés já está ali cansado, Moisés já está com tanto serviço prestado, tudo isso aconteceu, murmuração, mortes, desafios, milagres, 40 anos ali peregrinando, Moisés já está com 120 anos agora, e aí o texto bíblico diz que Moisés morre, mas antes disso Moisés chama Josué, que era o seu escudeiro fiel, aquele que sempre estava com ele, e Josué então chama Josué e fala: Josué, você vai entrar segundo a vontade de Deus, você vai conduzir este povo para conquistar agora a nossa terra. E a medida está lá, a medida já foi dada a Abraão, você vai conquistar. Lá no Gênesis nós temos a medida certa, né? O que foi medido lá para Abraão, do rio Eufrates até o rio Nilo, e tal, as distâncias, tal, tudo está lá olha, você vai conquistar. E você vai chegar lá e você vai ter que te expulsar os estrangeiros. E Deus, através de Moisés, dá toda a orientação a Josué. E Josué, então, vai agora guiar este povo para entrar na terra prometida. Essas orientações que Deus dá para Moisés e Moisés transfere para Josué, dividindo as tribos, qual que será a porção de uma, quem que será... porque cada tribo ia ter uma porção na terra. Deus dá toda a orientação, dá todo o planejamento que passa. Moisés entrega nas mãos de Josué antes de morrer. Antes disso, Deus dá também as leis, os 10 mandamentos, 613 ordenanças. Essas 613 ordenanças com esses mandamentos, você vai encontrar tudo no livro do Levíticos. Tá? O livro dos números também, números também tem a ver com as descendências, com a contagem do povo, com toda uma estatística, tem a ver com toda a descendência de cada tribo, mas tem a ver também com toda essa organização, com toda essa lei. Então vamos lá. Gênesis contando a criação até a chegada de Moisés. Criação, queda do homem, dilúvio, Torre de Babel, chamada de Abraão, a vida de Isaac, de Jacó, os filhos de Jacó, José, o Egito, final do Egito, até que chega Moisés. Aí nós temos o Êxodo. Começa o livro do Êxodo contando toda essa história do ponto de vista de quem está passando por ele. Parece que Moisés ia, diário de Moisés, ele ia escrevendo o que estava acontecendo. Ali também Deus dá Levíticos e Números. Levíticos e Números tem muito a ver com a lei, com a ordem levítica, com quem seria os sacerdotes, quem seria da linhagem da tribo de Levi, por isso são chamados levíticos, né? Os levitas. Aqueles que seriam sacerdotes e levitas, aqueles que iam servir a Deus. Deus dá, aí sim, é muito importante, Deus dá o tabernáculo. Eu vou pedir não, por enquanto não, Digão, eu vou mudar aqui a tela, e aí eu vou mostrar para vocês aqui parte do tabernáculo, que é exatamente, uma visão rápida, só para a gente ter uma noção do tabernáculo, né? Não é nada, como que eu diria, vamos dizer assim, aprofundado, mas para a gente ter uma noção, eu acho que eu tenho uma planta aqui do tabernáculo,
aonde eu vou passar para vocês o detalhe do tabernáculo. Olha, na verdade, não está aqui a planta do tabernáculo. Não tem problema, eu vou ficar devendo para vocês uma outra ocasião, tá bom? Eu vou mandar para vocês no nosso grupo a planta do tabernáculo. Mas, para você entender a planta do tabernáculo, e eu estou precisando mesmo dessa tela aqui, Digão, você pode deixar aí, do jeito que está, não tem problema, que nós já vamos abrir aqui agorinha. A planta do tabernáculo, ela tinha 3 compartimentos. 3 compartimentos. Nós estamos aqui no tempo da lei. Eu já vou até abrir aqui meu slide, que aqui é assim, a gente faz ao vivo e então é aqui mesmo que nós vamos já falar sobre, olha só. Deixa aqui, nós estamos no tempo da lei. Maravilha. Daqui a pouco nós vamos pôr a tela cheia aí. Vamos lá. Tabernáculo. O que é o tabernáculo? É local de adoração. Deus instituiu, olha, você vai fazer o tabernáculo, Moisés, né? E neste tabernáculo, você vai, o povo vai me adorar. Então, vocês vão andando, desarma a tenda e anda mais um pouco. Parou, arma a tenda do tabernáculo, que é o local de adoração, né? E neste tabernáculo, você coloca 4 tribos, divide em 4, ao sul, ao norte, cada um, 4 tribos a cada lado, leste e oeste, cada tribo, 4 tribos, ou seja, tabernáculo no meio, 4 tribos de um lado, 4 tribos do outro, 3, né? 3 tribos de um lado, 3 tribos do outro, 3 tribos do outro, 3 tribos do outro, no total 12 tribos, e um tabernáculo no meio, local de adoração. E nesse tabernáculo, Deus deu toda a orientação. Faz um estudo de tabernáculo, eu vou colocar no grupo para vocês, que são alunos, e se você não é aluno, se matricule aí agora, vai ser uma grande bênção, tá bom? E a planta do tabernáculo, mas ela é dividida em 3 etapas. Nós tínhamos o átrio, que é o pátio, também chamado de pátio, onde tínhamos ali a chegada do sacrifício, era ali que as pessoas entregavam os seus animais, as suas coisas para o sacrifício, já apontando para a salvação em Cristo, porque sem remissão de pecado, ou sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Isso foi uma determinação de Deus já anterior a tudo isso. E olha só, ali eles traziam o seu sacrifício, a sua oferta. Então ali nesse pátio, ou neste átrio, nesta entrada, neste lugar de entrada, tínhamos ali o altar, o grande altar, que era o altar do sacrifício, onde se colocava todos os sacrifícios, né? Neste ambiente ainda tinha um lugar de se lavar, de pedir perdão. Ali os sacerdotes, eles se lavavam para entregar, para entrar no lugar santo, que é o segundo compartimento. Então tinha ali o lugar de se lavar. E depois ele entrava no santo lugar, que é o segundo compartimento. Neste segundo compartimento, nós temos ali a figura do candelabro, a mesa com os pães da preposição, e nós tínhamos o altar do incenso. 3 objetos dentro deste lugar santo, que já tem significado extraordinário. Candelabros, o castiçal com 7 tochas acesas que não poderiam se apagar. Está apontando, inclusive, para a igreja. Lá no Apocalipse, nós vamos ver o Senhor falando, e Deus usando, e falando, Jesus falando com João, e escrevendo as 7 cartas, as 7 igrejas, já representado, ou seja, estava apontando. Os pães da preposição estavam apontando para Cristo, estava apontando também para a palavra, que é o nosso pão, e o próprio Cristo é o verbo, é a palavra. O incenso, o altar do incenso, que era ainda no segundo compartimento, ali no lugar santo, era um lugar de adoração, um lugar de oferecer um sacrifício, uma adoração, e ali tinha que sair aromas suaves a Deus. Para entrar no terceiro lugar, não era um sacerdote, era só o sumo sacerdote que entrava neste terceiro lugar chamado Santo do Santo. Este lugar Santo do Santo, um sacerdote que era o sumo sacerdote, né? Na hierarquia tinha o sumo sacerdote e os sacerdotes, e os levitas. Levitas eram auxiliares por fora. Os sacerdotes tinham um comportamento mais pastoral, mais de cuidado do povo, né? Claro que tudo isso era recebendo, toda essa ordem recebendo a demanda do povo e apresentando a Deus, né? Sacerdote, a ordem sacerdotal é receber a demanda do povo e apresentar a Deus. Do profeta, receber de Deus e entregar para o povo. Daqui a pouco vão chegar os profetas. Mas aqui ainda nós estamos exatamente recebendo, sacerdotal. Então os sacerdotes iam até o santo lugar
cuidava da mesa dos pães asmos, cuidava de não faltar incenso no altar do incenso, cuidava de não deixar as lâmpadas do candelabro, do castiçal de 7 pontas ali não apagar, não podia. E aí, neste terceiro lugar estava a Arca da Aliança, a Arca que era exatamente a presença de Deus. E só entrava lá uma vez por ano, o sumo sacerdote, ainda amarrado numa corda, porque se ele morresse lá, ninguém entraria lá. Ele tinha nas suas vestes uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, porque se ele parasse de fazer o barulho da campainha, é porque ele morreu. Ninguém entra lá, puxava ele com a corda. Bom, significando exatamente o processo da salvação. A gente entra, você vê que tudo de Deus é tripartite, né? Nós temos estado líquido, sólido e gasoso, terra, céu e mar. Se você for olhar, Deus está em tudo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Nosso corpo é corpo, alma e espírito. Somos tudo. E ali também tem esses 3 ambientes. É um processo de chegada, né? Lugar, primeiro átrio, pátio, depois lugar santo, depois lugar santíssimo. E acontece aquele grande feito, né? Porque ali, você entregava o seu sacrifício e entregava no átrio, ali no altar dos holocaustos. Aí o sacerdote se lavava para entrar no lugar santo. Ali ele mantinha a adoração, mantinha o serviço, o tempo da graça, o tempo da lei, apontando inclusive para a graça, apontando para a igreja, apontando para essa 6ª dispensação que nós estamos vivendo. E 7º, dispensação, que é o governo de Deus, que é a soberania de Deus, que estava lá no lugar santíssimo. Bom, quando Jesus morre na cruz, que ele diz, né, Pai, tudo está consumado e tal, houve um terremoto, o sol se escureceu, e o véu do templo, lá no templo, agora já não era mais um tabernáculo, já tinha evoluído para um templo, que isso a gente vê mais para frente, no próximo módulo, o véu rasga de alto a baixo, ou seja, não tem mais separação entre Deus e o homem. Não precisa simplesmente de um sumo sacerdote humano, porque o sumo sacerdote Jesus Cristo entrou e pagou o preço. E ele mesmo já deu direito. Hoje nós não estamos mais no átrio ou no santo lugar, nós podemos ir no lugar santíssimo, na presença de Deus, eu e você. Olha, eu recomendo você a fazer um estudo sistemático sobre o tabernáculo. Eu vou ministrar aí, ainda este ano, vou colocar para vocês, nós vamos entregar para vocês aí, que nos acompanham, um estudo sistemático sobre o tabernáculo, que eu estou aqui fazendo de tudo para não prolongar muito a nossa aula, e estou sendo sintético, estou sendo bem resumido com você. Mas eu te prometo que eu vou te entregar material sobre o tabernáculo, sobre toda essa simbologia, que hoje, né, hoje nós estamos no tempo da graça. Isso tudo foi aniquilado, isso tudo foi vencido, foi destruído. Lá, próximo a Cristo, já 5 séculos antes de Cristo, quando o templo é destruído pelos babilônicos e o povo é levado 70 anos cativo, já bem na frente, 1000 anos depois de tudo ser constituído, 1000 anos depois de Moisés e 500 anos antes de Cristo, ali no tempo do cativeiro babilônico, isso tudo é acabar, reconstrói agora um templo, que aquele templo que foi destruído ali foi o templo de Salomão, que Deus deu a orientação a Davi, mas Salomão constituiu, e tal, isso tudo acaba. E quando chega em Jesus, um dia ele está conversando com a samaritana, porque ali o negócio já estava uma crise muito grande, e tínhamos já até o povo samaritano, que eram os remanescentes de vários povos, e de judeus juntos, lá, que ficavam em Samaria, mais ao norte de Israel, e ao sul tinha Jerusalém, e essa samaritana perguntava para ele, olha, onde nós vamos adorar? É lá em Samaria ou em Jerusalém? E ele fala, olha, está chegando um tempo, esse tempo já está próximo, e esse tempo já chegou, que os meus adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Agora você deixa a figura do tabernáculo humano, uma barraca ou um templo, para agora a habitação do Espírito Santo de Deus somos nós. O tabernáculo somos nós, é eu, é você, é a nossa atitude para com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso no tempo da lei. Enche a tela aí para nós, amigo. Meu amigo Digão, olha só. Nós estamos aí no tempo da lei, é o 5º. Vou só voltar aqui para você não perder. Ó. Tivemos na promessa, tivemos no governo humano, tivemos na consciência e tivemos na inocência. Então, de trás para frente. Agora vamos lá. Tudo começou com a inocência até a queda de Adão. Depois da queda de Adão nós temos a consciência até a chegada do dilúvio. Depois nós temos o governo humano que começa no dilúvio, vai até a chamada de Abraão.
Depois nós temos Abraão, Isaac e Jacó, povo no cativeiro, promessa, também chamado tempo patriarcal, e chegamos então na lei. E na lei, a nossa aula de hoje, nós estudamos o Pentateuco, e o Pentateuco é só esse primeiro quadro aí, ó, Moisés, Monte Sinai, 10 mandamentos, 613 ordenanças, e Israel agora é constituída de uma vez por todas como nação. Agora tem povo, tem território e tem legislação. Bom, tá aí, ó, tudo nesse primeiro quadro, cor de bege aí, cor palha. Bom, esse quadro vermelho que chama Josué Conquista, aí a gente sai do Pentateuco e entra nos livros históricos. Nós vamos estudar os livros históricos, começando aí com Josué, depois nós vamos passar pelos Juízes, depois nós vamos passar pelo tempo dos reis, contado ali pelo livro dos reis, também o livro das crônicas reconta isso, também o livro de Samuel conta bastante, os dois livros de Samuel contam bastante essa história. É exatamente aí no tempo dos reis que os livros poéticos são escritos, a grande maioria, nem todos, porque o Salmo, por exemplo, o Jó, é um livro poético, a gente não sabe o tempo que ele foi escrito, mas ali, tanto os Salmos, a maioria dos Salmos foram escritos nesse tempo, Provérbios, Cantares e Eclesiastes, com certeza, porque foi escrito por Salomão, e assim nós chegamos depois aos profetas, exatamente o tempo dos profetas, quando principalmente o governo que era Reino Unido, de Saul, Davi e Salomão, agora deixa de ser um reino unido e esse reinado se divide, tem uma rebelião, fica 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Nós teremos aí a partir de então o Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte continua chamando Israel, Reino do Sul passa a chamar Judá, está aí na nossa ilustração, e vai terminar em 2 etapas. O Reino do Norte acaba 722 a.C., essa data é muito precisa, já é muito precisa essas datas daqui para frente. O Reino do Norte, ele termina em 722, essas 10 tribos são exterminadas pelo cativeiro assírio, e um pouco depois, nós vamos ver na próxima aula, o Reino do Sul também é tomado pela Babilônia já, 606 começa essa desapropriação, já é o tempo ali de Daniel, de Ezequiel, e é exatamente aí que surgem os profetas, os últimos livros do Antigo Testamento. Então no tempo da lei nós temos todo este processo aí, ó. Começa no Êxodo e vai até o último dos profetas do Antigo Testamento. Só vamos começar a estudar o Novo Testamento quando entrarmos no tempo da graça. E tem um período aí chamado interbíblico, que na próxima aula nós vamos falar sobre ele também, na próxima módulo. Você não pode perder o nosso próximo módulo, que é o 5º módulo, né? Você tem que estar atento aí. Nós vamos estudar ainda o tempo da lei a partir então dos livros históricos. Voltando aqui para mim, que Deus possa te abençoar de forma extraordinária. Essa aula de hoje eu acho que foi uma aula muito rica. Eu estou fazendo de tudo para dar uma aula em tempo menor. A gente tem muitas pessoas aí que estão fazendo ao vivo e tem compromisso com a escola dominical, tem compromisso com as suas igrejas. E eu estou tentando liberar vocês aí o mais rápido possível. Quem está assistindo por demanda é diferente, né? Continuo à disposição de vocês no meu WhatsApp para abrir um núcleo na sua igreja, para te ajudar, você que é teólogo, pastor, instalar um polo de teologia na sua cidade, ou se você quiser fazer teologia comigo de uma forma mais ampla, de uma forma mais profunda, dentro do sistema de ensino ETAD, eu estou organizando turmas a partir agora do meio do ano, você pode me chamar e deixar sua vaga reservada, onde você pode estudar o primeiro ciclo só, o primeiro e o segundo ciclo, se você tiver. Ou se você quiser estudar o primeiro, o segundo e o terceiro ciclo em 2 anos, isso já está formatado, nós vamos ter isso de forma intensiva. Em 2 anos você faz o que levaria talvez 5, 6 anos, você estuda em 2 anos e conclui o seu bacharelado livre de teologia, estudando comigo e mais os meus colegas, professores que estarão conosco. Que Deus te abençoe e que possa fazer muito, muito, muito mais sobre a sua vida. Este material que eu estou postando aqui, eu estou colocando ele aí no grupo. Se você não é aluno ainda, olha, você pegou esse vídeo aí no YouTube, por acaso, ou, enfim, entra no link que está aí na descrição e se cadastre como aluno e você terá todo o material também. Que Deus te abençoe, um abraço ungido a você. Fique na próxima e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir.